Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa. Meu nome é Fernanda Rodrigues e hoje eu vim aqui compartilhar as minhas experiências de como ser escritora com vocês. Eu sou moderadora do Projeto Escrita Criativa, uma das fundadoras, junto com a Yumi Teruya e com a Anne Venâncio, e a minha experiência de escrita é bem longa. Eu comecei a publicar num blog chamado Algumas Observações em 2006. Desde lá eu nunca parei de escrever. Eu fiz uma graduação em letras, fiz uma pós-graduação em formação de escritores, ajudei a Anne e a Yumi a publicar a antologia do Projeto Escrita Criativa, então a gente fez juntas curadoria, revisão, diagramação, capa, divulgação, publicação, fizemos todas juntas. Aqui na antologia tem textos meus, da Yumi, da Anne, da Fernanda Beságio, da Jade Maranhão, da Lenise Batiste, da Ana Paula, da Melissa Moreira e da Patrine Viero, que são escritoras do projeto. Além disso, eu publiquei o meu primeiro livro no ano passado, 2019. Ele se chama A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos. Foi publicado pela editora Penalux. E agora, em 2020, eu lancei este livro, escrito junto com a escritora baiana Elisa Barreto, que se chama Sobre o que Estava Tentando Dizer. É um e-book, está na Amazon, disponível para todo mundo lá. Então, por conta de toda essa minha experiência, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é como foi que eu quis publicar um livro. Eu acho que a publicação de um livro está muito atrelada à carreira de escritor, né? É o reconhecimento máximo de um escritor, é quando ele dá luz, quando ele dá vida àquilo que ele escreve. O TCC da minha pós-graduação, inclusive, foi escrever um livro que ainda não foi publicado, é um livro de crônicas. Agora, depois de passar por todas essas experiências, de ter publicado antologia, de ter recebido o 3º lugar no prêmio Crônicas Rubem Braga, lá do Sesc de Brasília, eu achei que eu tinha que dar um passo a mais. E foi assim que nasceu a intermitência das coisas. Por que eu escolhi essa forma de publicação? Como eu disse pra vocês, eu publicava sempre na internet e eu queria ter a experiência de publicar um livro físico. E foi por isso que eu escolhi esse tipo de publicação. Apesar de eu ter a oportunidade de ler em dispositivos, né, em Kindle, em iPad, em celular, eu gosto do papel, eu sou muito do papel e eu queria ver os meus escritos no papel. Então foi por isso que eu escolhi essa forma de publicação. Não me arrependo, como eu já disse anteriormente, tenho experiência tanto na internet quanto no livro físico, então eu vinha desde 2006 publicando na internet. Tenho perfil no Wattpad, enfim, e o blog, coisas na Amazon. Eu queria ter essa experiência de ter o livro físico. Então foi por isso que eu escolhi essa forma de publicação. Como foi o processo de envio? Quando A Intermitência das Coisas estava ficando pronto, quando ele já tinha ido para uma primeira leitura crítica e tal, eu comecei a pesquisar editoras. E aí, aquilo que a gente sempre defende no Projeto Escrita Criativa me foi muito útil, né? Fazer parte de uma comunidade de escritores que já publica, que já tinha uma experiência nesse ramo, me foi muito útil, porque eu comecei a perguntar para os meus colegas escritores onde eles tinham publicado, como que foi a experiência, como que foi o processo. Eu acabei conversando com algumas amigas que tinham publicado pela Penalux e uma delas falou, olha, escreve pra eles, fala que você faz parte do Clube da Escrita para Mulheres, manda o seu original, quem sabe não rola. E deu certo. Então eu escrevi pra eles no final de janeiro de 2019 e quando foi no carnaval eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada e de que eles queriam conversar pra ter a publicação do meu livro. Então foi muito bacana nesse sentido, porque eu fui para uma editora que eu já tinha lido o livro deles, já sabia qual era a qualidade do livro deles, já tinha ouvido experiências boas de outros escritores, e aí foi sensacional esse processo, porque não teve erros. Como foi o processo de edição, diagramação, confecção com relação à editora, em relação às escolhas do livro? Eu conversei com a Penalux e eu mandei já o meu livro praticamente todo editado. Então eu tenho uma editora que é uma amiga minha, ela faz a revisão do livro, na verdade ela é uma revisora, e ela fez toda a preparação e revisão do meu livro. A Aline Caixeta, um beijo Aline, ela fez a revisão do meu livro. E aí esse processo de edição, diagramação e capa foi muito interessante porque a editora foi muito respeitosa comigo. Então eles me mandaram alguns questionários perguntando como que eu imaginava o livro, como que eu imaginava a capa. Eles me pediram exemplos de capas que eu gosto. Eles me perguntaram quais cores eu queria. Eles fizeram
2 modelos de capa. Quando eu bati o olho nesse, assim, eu já me apaixonei, eu falei, é isso. Ainda falei pra eles falaram assim, olha, a gente vai mandar uma prévia e tal, depois a gente pode eventualmente mexer. E a primeira coisa que eu falei pra eles foi, não mexe, porque a capa tá maravilhosa e eu sou apaixonada nessa capa, nessas cores, em tudo. Então, o meu processo foi muito tranquilo. A gente foi negociando por e-mail, porque eles são lá de Guaratinguetá e eu estou aqui em São Paulo. E foi muito produtivo, porque eles foram muito respeitosos. Então, assim, o meu livro saiu exatamente como eu queria. Processo de pré-venda e venda do livro, se teve evento, como que foi pra vender e tal. A editora abriu uma pré-venda no site deles. Eu combinei com eles a data que eu gostaria de lançar, foi em junho. Eles me mandaram os livros. Eu paguei pra eles, eles me mandaram os livros e eu comecei a vender sozinha mesmo. Eles continuam vendendo no site deles, na plataforma deles e na Amazon também. Eles colocaram um livro na Amazon. Eu quis fazer um evento de lançamento, então eu me preparei tudo pra isso. Eu fiz fotos publicitárias pra divulgar antes do evento. E eu quis que tivesse performance dos poemas, então eu combinei com as mulheres maravilhosas, atrizes incríveis na Companhia do Útero. E elas fizeram uma performance de cerca de 10 minutos com vários poemas do meu livro. Então vocês podem ver essa performance lá no meu canal do YouTube. E foi um evento lindo. Eu fiz o evento na Casa Elefante, que é um lugar muito gostoso lá no centro de São Paulo. E eu recebi, nossa, foi um dia cheio de muito amor, assim. Foram pessoas que eu não esperava que iria. Tipo, a minha professora de língua portuguesa da 4ª série apareceu no meu evento e eu não sabia que ela iria. E foi muito bacana, foi um dia muito cheio de amor, assim. Então, pros escritores que estão me vendo agora, eu recomendo que vocês marquem um evento de lançamento e façam uma preparação grande antes do evento. Então eu postava todo dia falando do evento e eu ficava lembrando as pessoas qual que era o local, qual que era o horário, enfim, falando que eu estava esperando por eles, e deu muito certo. Eu vendi todos os livros, ficaram, sei lá, 10 livros pra vender, que eu acabei vendendo durante a semana pra pessoas que eventualmente queriam ter ido e não puderam, e foi muito, muito, muito bacana mesmo, e eu sou muito grata a todo mundo que esteve comigo, tanto na preparação quanto no dia do evento, assim, foi muito legal mesmo. E a gente continua vendendo, né? Tanto a Penalux continua vendendo, quanto eu continuo vendendo. Eu tenho uma lojinha lá no meu blog e vendo também com as pessoas que entram em contato comigo. E a Penalux vende os livros, não só o meu, mas todos os outros do catálogo lá no site delas. Se eu recomendo esse tipo de publicação, eu super recomendo, gente. Lançar um livro físico é algo que dá muito trabalho. Independentemente de estar com a editora ou não, dá muito trabalho. Então, assim, a gente lançou a Antologia do Amor e Resiliência com o processo todo feito por nós, e eu lancei a Intermitência das Coisas com a editora, e deu muito trabalho dos dois modos, tanto totalmente independente quanto lançando com a editora. Mas é muito gostoso, então assim, eu super recomendo, eu acho muito bacana. A Intermitência das Coisas me levou para eventos muito grandes, assim, eu participei do Festival Mário de Andrade lá no centro de São Paulo ano passado. O meu livro, inclusive, está na Biblioteca Mário de Andrade, então, assim, é uma honra, né, isso pra mim. Eu super recomendo, é muito gostoso você poder autografar um livro e colocar palavras de carinho na dedicatória pra uma pessoa que tá ali super disposta a conhecer o seu trabalho, sabe? Vantagens e desvantagens e o que sentiu. Gente, vantagens é isso que eu tava falando, assim, a troca de carinho é gostosa. É legal lançar um livro digital, é muito legal, mas não tem essa troca de você poder autografar, por exemplo, e fazer um pacote bonitinho, colocar no correio e a outra pessoa receber junto. Quando eu mando os meus livros pro correio, eu faço autógrafo, eu ponho cartinha, eu ponho lacinho, eu ponho todo o meu carinho ali. E no livro digital a gente não tem isso, né? Então eu vejo muitas vantagens. Desvantagens é que preparar um evento de lançamento, quando você tem toda uma vida de trabalho, estudo, é bem cansativo, é bem exaustivo, às vezes é um pouco desesperador. Por mais que você faça com antecedência, como eu fiz com muita antecedência, eu comecei a preparar tudo com muito antes. E a Penalux foi muito legal porque eles me mandaram os livros também antes, então eu já sabia que não ia ter nenhum problema com entrega de livros, com atraso, qualquer coisa assim, mas pra sair tudo perfeitinho do jeito que a gente sonhou, dá trabalho, e eu acho que essa é a maior desvantagem. A outra desvantagem é que, assim, o e-book pode ser mais barato também, né? Você pode vender por mais barato, não tem frete, então o acesso é mais rápido para quem vai ler. Quem vende livro físico depende dos correios,
né? Ou de algum sistema similar de entrega. Então talvez essa seja uma desvantagem, porque aí você tem que se deslocar, por exemplo, sair do seu trabalho e juntar aquele pacote de livro, ir lá no correio, postar isso. Tem a questão do frete, que dependendo do lugar é caro, então tem essas pequenas desvantagens do livro físico, mas eu gosto bastante dessa experiência. Porque essa forma de publicação e não outra? Eu sou uma aficionada do papel, então eu gosto muito do livro físico, mas eu não descartaria outras formas de publicação. Tanto é que a Elise e eu, nós publicamos um e-book agora, porque nós estamos em quarentena, então tudo fica complexo para fazer um livro físico. Eu acho que toda forma de publicação é válida. Eu publiquei de 2006 a meados de 2019 na internet só, e não me arrependo, pelo contrário. O legal da internet é que você atinge públicos que você nem imagina, sabe? Pessoas que estão do outro lado do mundo. Eu abro o meu blog e eu vejo que tem acesso do Japão, da Austrália, de lugares, sei lá, Noruega, Finlândia, uns lugares que eu nunca imaginei que ia ter leitor, sabe? Os países africanos de língua portuguesa todos, Moçambique, Angola, Cabo Verde, tem uns acessos assim que eu falo, gente, de onde é que essas pessoas me acharam? Mas é porque foi uma publicação na internet, então eu acho que a publicação na internet é válida, porque ela te ajuda a construir público. E eu acho que a publicação física é válida por essa troca de afeto, que foi a que eu falei pra vocês aqui. Ai, como eu me senti, gente, eu me senti amada e realizada, porque amada pela receptividade das pessoas e realizada por ter conseguido colocar o meu projeto no papel. Então, o que eu tenho pra acrescentar? Escrevam muito. Publiquem em todas as plataformas, participem de antologias e não se desanimem com o primeiro não. Às vezes a gente tem que levar alguns nãos para ir aperfeiçoando o nosso texto, para quando chegar no sim ele ser maravilhoso. Abram um blog, publiquem, escrevam as propostas do projeto Escrita Criativa, mandem pro nosso blog que a gente publica no blog do projeto, participem de concursos, de antologias, participem de tudo que vocês puderem. Separem aqueles textos que você gosta muito, muito mesmo. Façam o livro de vocês. Enviem para leitura crítica. Invistam em leitura crítica e em revisão de texto. Isso é muito importante. Paguem um profissional para isso. Que seja da área de letras ou da área de jornalismo, alguém que tenha muito conhecimento textual para fazer a revisão. Não escolham qualquer pessoa. Observe contratos quando forem assinar contratos com a editora. Observem os contratos, leiam contratos. Se vocês tiverem a chance de mostrar o contrato para um advogado, mostrem, pensem no seu projeto já, pensem em todos os detalhes, projeto de capa, cores, tudo, porque pode ser que a editora te pergunte e você vai ter que ter uma resposta para poder dar. Acho que é isso, troquem com os outros escritores que vocês conheçam. Se vocês não conhecem escritores, entrem lá no grupo do projeto, porque lá no grupo do projeto tem muitos escritores, vocês podem fazer contatos. No que precisar, contem conosco. Acho que é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!